Paz do Senhor, vamos para a leitura da Bíblia Sagrada em um ano. Hoje, 11 de março de 2024, nosso 71º dia de leitura. Estamos realizando a leitura na Bíblia Sagrada da UIADSE, na nova tradução na linguagem de hoje da Sociedade Bíblica do Brasil. Hoje, a nossa leitura está em 1 Samuel, capítulos 1, 2 e 3. Vamos acompanhar juntamente comigo? 1 Samuel, capítulo 1. Os pais de Samuel. Havia um homem da tribo de Efraim, chamado Eucana, que vivia na cidade de Ramá, na região montanhosa de Efraim. Ele era filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou e trineto de Zuf. Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos, Eucana saía da cidade e ia a Siló a fim de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso. Ofni e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor Deus em Siló. Cada vez que Eucana oferecia o sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra para todos os seus filhos e filhas. Mas para Ana, ele dava 2 vezes mais. Eucana a amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano. Sempre que iam ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. Um dia o seu marido Eucana lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ana pede a Deus um filho. Certa vez eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira, na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou aflita e chorando muito, orou a Deus, o Senhor, e fez esta promessa solene. Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueça da tua serva, se tu me deres um filho, prometo que eu dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse: Até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada. Não bebi nem vinho, nem cerveja. Estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Então Eli disse: Vá em paz, que o Senhor, Deus de Israel, lhe dê o que você pediu. Que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela, e saiu. Então comeu alguma coisa e já não estava tão triste. O nascimento de Samuel. Na manhã seguinte, Eucana e sua família se levantaram cedo e adoraram a Deus, o Senhor. Aí voltaram para casa em Ramá.
Eucana teve relações com a sua esposa Ana e o Senhor respondeu à oração dela. Ana ficou grávida e no tempo certo deu à luz um filho e pôs o nome de Samuel e explicou: Eu pedi esse filho a Deus, o Senhor. Eucana e a sua família foram a Siló para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e o sacrifício especial que ele havia prometido. Ana, porém, não foi. Ela disse ao marido: Assim que o menino for desmamado, eu o levarei ao santuário de Deus, o Senhor, para que ele fique lá toda a sua vida. Eucana respondeu: Faça o que achar melhor. Fique em casa até que ele seja desmamado. E o Senhor faça com que, de fato, se cumpra a promessa que você fez. Então Ana ficou em casa e amamentou o filho. Depois que ele foi desmamado, ela o levou a Siló. Levou também um touro de 3 anos, 10 quilos de farinha e um odre cheio de vinho. Samuel era muito novo quando a sua mãe o levou à casa do Senhor em Siló. Os pais de Samuel ofereceram o touro em sacrifício e levaram o menino para Eli. Ana disse: Meu senhor, juro pela sua vida que sou aquela mulher que o Senhor viu aqui de pé, orando. Eu pedi esta criança a Deus, o Senhor, e ele me deu o que pedi. Por isso, agora, eu estou dedicando este menino ao Senhor. Enquanto ele viver, permanecerá ao Senhor. Então, eles adoraram a Deus ali. Capítulo 2. A oração de Ana. Então Ana orou assim: O Senhor Deus encheu o meu coração de alegria. Por causa do que ele fez, eu ando de cabeça erguida. Estou rindo dos meus inimigos e me sinto feliz, pois Deus me ajudou. Ninguém é santo como o Senhor, não existe outro Deus além dele, e não há nenhum protetor como nosso Deus. Não fiquem contando vantagens e não digam mais palavras orgulhosas, pois o Senhor é Deus que conhece e julga tudo o que as pessoas fazem. Os arcos dos soldados fortes estão quebrados, mas os soldados fracos se tornam fortes. Os que antes estavam fartos agora se empregam para ganhar comida, mas os que tinham fome agora estão satisfeitos. A mulher que não podia ter filho deu à luz 7 filhos, mas a que possuía muitos filhos ficou sem nenhum. O Senhor é Deus, é quem tira a vida e quem a dá. É Ele quem manda a pessoa para o mundo dos mortos e a faz voltar de lá. Ele faz com que alguns fiquem pobres e outros ricos. Rebaixa uns e eleva outros. Deus levanta os pobres do pó e tira da miséria os necessitados. Ele faz com que os pobres sejam companheiros dos príncipes e os põe em lugares de honra. Os alicerces da terra são de Deus, o Senhor. Ele construiu o mundo sobre eles. Ele protege a vida dos que são fiéis a Ele, mas não que os maus desapareçam na escuridão, pois ninguém vence pela sua própria força. Os inimigos de Deus, o Senhor, serão destruídos. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará o mundo inteiro. Ele dará poder ao seu rei e dará vitória a esse rei que ele escolheu. Então Eucana voltou para sua casa em Ramá. Mas o menino Samuel ficou em Siló, no serviço de Deus, o Senhor, como ajudante do sacerdote Eli. Os filhos de Eli. Os filhos do sacerdote Eli não prestavam e não importavam com Deus, o Senhor.
Eles não obedeciam os regulamentos a respeito daquilo que os sacerdotes tinham o direito de exigir do povo. Quando o Senhor estava oferecendo o seu sacrifício, o ajudante do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. E enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo dentro da panela. E tudo o que o garfo tirava, ficava sendo do sacerdote. Era costume fazer isso todas as vezes que um israelita ia a Siló para oferecer sacrifícios. Mas antes mesmo de a gordura ser tirada da carne e queimada, os filhos de Eli mandavam que os ajudantes do sacerdote fossem e dissessem a quem estava oferecendo o sacrifício: me entregue um pedaço de carne para o sacerdote assar. Ele não vai aceitar de você carne cozida, mas só carne crua. E se o homem respondia: deixe que a gordura queime primeiro, depois você pode tirar o que quiser, o ajudante do sacerdote dizia: não, entregue logo essa carne, senão eu a tomarei à força. Assim, os filhos de Eli tratavam com muito desprezo as ofertas trazidas a Deus, o Senhor. E para o Senhor, o pecado desses moços era muito grave. Samuel em Siló. Samuel continuava no serviço de Deus, o Senhor. Embora ainda fosse menino, vestia um manto sacerdotal de linho. A mãe, Ana, todos os anos fazia uma túnica para ele e levava quando ia com o seu marido para oferecer o sacrifício anual. Então Eli abençoava Elcana e sua mulher e dizia: que o Senhor Deus dê a você e a Ana, a sua mulher, outros filhos para tomarem o lugar do que foi dedicado a ele. Depois eles voltavam para casa. E o Senhor abençoou Ana, e ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia no serviço de Deus, o Senhor. Eli e os seus filhos. Eli estava muito velho. Ele ouvia falar de tudo que os seus filhos faziam aos israelitas e também de que eles estavam tendo relações com as mulheres que trabalhavam na entrada da tenda sagrada. Então ele disse: por que é que vocês estão fazendo essas coisas? Todos me falam do mal que vocês estão praticando. Porém, com isso, meus filhos, eu estou ouvindo o povo do Senhor dizer coisas terríveis a respeito de vocês. Se uma pessoa peca contra outra, o Senhor pode defendê-la. Mas quem pode defender aquele que peca contra Deus? Mas eles não ouviam seu pai, pois o Senhor havia resolvido matá-los. E o menino Samuel continuava a crescer, e tanto o Senhor como as pessoas gostavam cada vez mais dele. A profecia contra a família de Eli. Então o profeta procurou Eli e lhe deu esta mensagem de Deus, o Senhor: eu me revelei ao seu antepassado Arão, quando ele e a sua família eram escravos no Egito. Você sabe que eu os escolhi entre todas as tribos de Israel para serem meus sacerdotes, servirem no altar, queimarem incenso e usarem o manto sacerdotal na minha presença. E dei a eles o direito de ficarem com uma parte dos sacrifícios queimados no altar. Por que é que vocês olham com tanta ganância para os sacrifícios e ofertas que eu ordenei que me fossem feitos? Eli, que você honra os seus filhos mais do que a mim, deixando que eles engordem, comendo a melhor parte de todos os sacrifícios que o meu povo me oferece?
Eu, o Senhor, o Deus de Israel, prometi no passado que a sua família e os seus descendentes me serviriam para sempre como sacerdotes. Mas agora eu digo que isso não vai continuar, pois respeitarei os que me respeitam, mas desprezarei os que me desprezam. Olhe, está chegando o tempo em que eu matarei todos os moços da sua família e da família do seu pai, para que nenhum homem da sua família chegue a ficar velho. Você passará dificuldades e terá inveja de todas as coisas boas que vou dar ao povo de Israel. Mas ninguém da sua família chegará a ficar velho. Deixarei vivo apenas um dos seus descendentes, que será meu sacerdote. Mas ele ficará cego e perderá toda a esperança. E todos os seus outros descendentes morrerão de morte violenta. Ofni e Finéias, os seus 2 filhos, morrerão no mesmo dia. E isso será uma prova para que você de que o que eu disse é verdade. Escolherei para mim um sacerdote fiel, e ele fará tudo o que eu quero. Darei a ele descendentes que sempre estarão a serviço do rei que eu escolher. E todos os outros descendentes de você que, por acaso ficarem com vida, terão de se curvar diante do rei para pedir dinheiro e comida e implorarão para ajudar os sacerdotes, a fim de terem alguma coisa para comer. Capítulo 3. Deus aparece a Samuel. Samuel ainda era menino e ajudava Eli na adoração ao Senhor, a Deus o Senhor. Naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor e as visões também eram muito raras. Certa noite, Eli já cego, estava dormindo no seu quarto. Samuel dormia na tenda sagrada onde ficava a Arca da Aliança. E a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel, Samuel. Estou aqui, respondeu ele. Então correu para o quarto de Eli e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Mas Eli respondeu: Eu não chamei você. Volte para a cama. E Samuel voltou. Então o Senhor Deus tornou a chamar Samuel. O menino se levantou e foi aonde estava Eli e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Mas Eli tornou a responder: Eu não chamei você. Filho, volte para a cama. Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Aí o Senhor chamou Samuel pela 3ª vez. E ele se levantou e foi aonde estava Eli e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Então Eli compreendeu que era o Senhor quem estava chamando o menino e ordenou: Volte para a cama, e se ele chamar você outra vez, diga: Fala, ó Senhor, pois o teu servo está escutando. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e falou ali, e ficou ali, e como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel. Fala, pois o teu servo está escutando, respondeu Samuel. E o Senhor disse: Eu vou fazer com o povo de Israel uma coisa tão terrível que todos os que ouvirem a respeito disso ficarão apavorados. Naquele dia, farei contra Eli e tudo que disse a respeito da família dele, do começo até o fim. Eu lhe disse que ia castigar a sua família para sempre, porque os seus filhos disseram coisas más contra mim. Eli sabia que eu ia fazer isso, mas não fez parar. Por isso, juro
a família de Eli que nenhum sacrifício ou oferta poderá apagar o pecado, o terrível pecado. Samuel ficou na cama até de manhã. Aí se levantou e abriu os portões da área da tenda sagrada. Ele estava com medo de falar com Eli sobre a visão que havia tido, mas Eli o chamou. Samuel, meu filho, eu estou aqui, respondeu ele. O que foi que o Senhor disse? Perguntou Eli. Não esconda de mim nada. Deus o castigará severamente se você não me contar tudo o que ele disse. Então Samuel contou tudo, sem esconder nada, e ele disse: Ele é Deus, o Senhor, que ele faça tudo quanto achar melhor. E Samuel cresceu. O Senhor estava com ele e fazia tudo o que Samuel dizia que ia acontecer. Assim, todo o povo de Israel, do norte ao sul do país, ficou sabendo que Samuel era de fato um profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló, onde havia se revelado a Samuel e falado com ele. E a palavra de Samuel era respeitada por todo o povo de Israel. Aleluia! Glória a Deus! Essa foi a nossa leitura de hoje. Já podemos ticar como tarefa concluída em nosso formulário de leitura anual. Esperamos por você amanhã.